O nosso planeta parece silencioso por fora, mas os instrumentos de medição em todo o mundo estão transbordando de sinais de alarme. A ordem familiar que conhecemos há séculos está a transformar-se rapidamente. Estamos habituados a pensar na Terra simplesmente como um corpo celeste congelado no vácuo cósmico, mas na realidade é uma estrutura incrivelmente complexa e viva, cujos mecanismos internos estão agora a trabalhar com uma intensidade assustadora. Confiamos na fiabilidade do horizonte e na constância do nascer do Sol, mas neste exato segundo, enquanto escuta estas palavras, processos estão a desenrolar-se nas profundezas abaixo de nós e nas alturas acima de nós que as instituições oficiais preferem não chamar de catástrofe por medo de causar pânico. Se preocupa com o destino da nossa casa comum e quer compreender que desafios nos esperam, junte-se a nós para procurarmos juntos respostas para as questões mais difíceis. Então, comecemos a nossa imersão num mundo onde a realidade se transforma diante dos nossos olhos. Encontramo-nos no coração das anomalias que estão a remodelar a nossa realidade. Neste momento, a cerca de 5.000 quilômetros de profundidade, está a acontecer algo que há uma década seria considerado o enredo de um filme de ficção científica. Uma gigantesca formação metálica, comparável em tamanho a Plutão, a região central do nosso planeta, mudou a natureza da sua rotação. Dados publicados no início do ano passado abalaram a comunidade científica. A análise das ondas sísmicas mostra que o núcleo interno não só abrandou, praticamente parou em relação às camadas circundantes, e em certos momentos, de acordo com os dados, até começou a mover-se na direção oposta. Imagine um colossal giroscópio dentro do planeta que mudou subitamente o seu ritmo. Isto não é apenas um detalhe geológico. O ritmo da rotação do núcleo é uma espécie de pulsação da Terra. É ele o responsável por gerar o escudo eletromagnético, aquela barreira invisível que nos protege da radiação cósmica mortal e da atividade solar. Quando esta pulsação falha, as consequências manifestam-se em todo o lado, desde flutuações microscópicas na duração do dia até mudanças globais no comportamento da atmosfera. Investigadores da Universidade de Pequim, analisando registros de eventos sísmicos desde a década de 1990, descobriram que anteriormente o núcleo interno girava um pouco mais rápido do que o próprio planeta, mas depois ocorreu um estranho ponto de viragem. Este ponto de viragem coincidiu no tempo com uma série de mudanças globais que tendemos a atribuir à ecologia ou a fatores aleatórios. Mas e se a causa raiz estiver muito mais profunda? E se estivermos a testemunhar o início de um ciclo de inversão de polaridade em grande escala que ocorre uma vez a cada centenas de milhares de anos, e nos foi dado o papel único de estar no epicentro deste evento? O nosso escudo eletromagnético, a única barreira contra a agressão cósmica, está a enfraquecer a um ritmo que alarmou os especialistas da NASA. Nos últimos 2 séculos, a sua força total diminuiu cerca de 9%. À primeira vista, este número não parece crítico, mas em certas regiões o quadro é muito mais preocupante. Existe a chamada anomalia do Atlântico Sul, uma vasta área entre a África e a América do Sul onde a camada protetora se tornou tão fina que os satélites que sobrevoam a região falham regularmente devido ao bombardeamento de partículas carregadas. Os cosmonautas a bordo da ISS relatam efeitos visuais invulgares ao passar por esta zona, íons pesados perfuram literalmente as suas retinas. Mas as mudanças mais dramáticas estão a acontecer no Polo Norte magnético. Durante muito tempo, derivou lentamente pelo Ártico canadiano, mas nas últimas décadas parece ter se libertado e precipitado em direção à Sibéria russa, acelerando cada vez mais. Os serviços geodésicos são forçados a atualizar os modelos magnéticos com maior frequência porque os sistemas de navegação estão a começar a falhar. Isto não é apenas um ponto a mover-se num mapa, reflete o facto de que, no interior do planeta, correntes ardentes de metal fundido estão a mudar de direção. Se o nosso escudo continuar a enfraquecer ou, pior, começar a fragmentar-se em áreas locais separadas antes de uma inversão de polaridade, a nossa civilização tecnológica corre o risco de ficar desprotegida contra tempestades solares capazes de desativar toda a eletrônica em poucas horas. Enquanto o interior continua o seu jogo imprevisível, o céu acima de nós também perdeu a calma.
Relatos de sons estranhos vindos do céu, os chamados trovões celestes, aumentaram em todo o mundo. Residentes de áreas costeiras, desde os Estados Unidos até a Austrália, ouvem explosões poderosas como tiros de canhão vindas de um céu completamente limpo. Nesses momentos, os radares não detectam nem aeronaves nem meteoros. As explicações oficiais apontam para a queda de corpos cósmicos ou libertação de gás do fundo do oceano, mas nenhuma destas versões explica a escala e a regularidade deste fenômeno nos últimos anos. Ao mesmo tempo, constelações de satélites estão a registrar tendências preocupantes na mesosfera, a camada da atmosfera a altitudes de 50 a 85 quilômetros. Esta camada está a contrair-se e a arrefecer a um ritmo 3 vezes mais rápido do que o previsto pelos modelos. O nosso invólucro gasoso está literalmente a assentar, tornando-se mais fino. Isto altera as trajetórias dos satélites, forçando-os a sair de órbita mais cedo do que o planeado, como aconteceu com dezenas de naves espaciais no início de 2022. A explicação oficial na época foi uma tempestade magnética, mas muitos especialistas acreditam que foi apenas uma consequência das mudanças anômalas de densidade na alta atmosfera causadas pelos processos internos do planeta. As anomalias não se limitam a sons e densidade do ar. A ressonância de Schumann, muitas vezes chamada de batimento cardíaco da Terra, ondas de baixa frequência que circulam na cavidade entre a superfície e a ionosfera, deixou de ser estável. A frequência base manteve-se durante muito tempo em 7,83 Hz. No entanto, os gráficos de monitorização mostram agora saltos para 30, 40 e até 80 Hz. Existem muitas teorias sobre como estas oscilações afetam o cérebro humano, porque os nossos próprios ritmos alfa e teta operam numa gama semelhante. As pessoas relatam cada vez mais ansiedade inexplicável, distúrbios do sono e uma sensação de que o fluxo do tempo mudou. E isto não é apenas um sentimento subjetivo. Em 2020, o planeta registrou 28 dos dias mais curtos em toda a história de observações desde 1960. A Terra começou a girar mais rapidamente, encurtando o dia em milissegundos. Isto parece uma quantidade minúscula, mas para os relógios atômicos e os sistemas de posicionamento global é um verdadeiro problema. Por que razão um planeta que, segundo as leis da física, deveria estar a abrandar devido à influência das marés da Lua, acelerou subitamente? Os físicos sugerem que a redistribuição de massa no interior da Terra, o próprio movimento do núcleo e o degelo dos glaciares, agiu como um patinador que encolhe os braços para girar mais depressa. Mas talvez a Terra seja apenas parte de um processo muito maior. Olhando para os nossos vizinhos no Sistema Solar, vemos que as mudanças afetaram todos. Em Marte, os sismógrafos registraram os mais poderosos sismos marcianos. Em Júpiter, as familiares faixas de nuvens desapareceram nos últimos anos, e a sua famosa grande mancha vermelha está a encolher mais rapidamente do que nunca. Saturno apresenta mudanças estranhas na intensidade das suas tempestades, enquanto Urano e Neptuno mostram manchas brilhantes de atividade anômala. Até Plutão, o anão gelado na periferia do sistema, começou a perder a sua atmosfera, que congela e cai na sua superfície, embora, segundo os cálculos, devesse ter permanecido estável durante muito tempo. Tudo isto sugere que todo o nosso sistema entrou numa região do espaço com características diferentes. Talvez estejamos a cruzar uma nuvem interestelar com alta densidade de energia, ou estejamos a ser afetados por uma poderosa fonte gravitacional que ainda não conseguimos ver. Os astrônomos chamam a isto clima espacial. E, ao que parece, chegou uma fase rigorosa, a qual o nosso planeta está a tentar adaptar-se através de cataclismos e reestruturações internas. O número de catástrofes naturais está a crescer exponencialmente. Inundações em desertos que não viam chuva há décadas e geadas anômalas onde sempre floresceram palmeiras, estas são apenas manifestações superficiais. Os geólogos notam que a atividade tectônica se tornou mais caótica. Vulcões que dormiram durante milênios estão a despertar. O planeta parece estar a tentar libertar o excesso de pressão interna.
Estamos no limiar da descoberta de uma nova física, uma física que liga o movimento de galáxias distantes com a pulsação do metal fundido sob os nossos pés. Lembre-se do famoso paradoxo de Fermi, a questão de por que não vemos evidências de outras civilizações. Uma hipótese sugere um grande filtro, uma fase no desenvolvimento de qualquer planeta em que este passa por uma série de mudanças catastróficas que ou destroem a vida ou a impulsionam para um novo nível. E se as estranhezas que observamos hoje forem o funcionamento desse filtro? Mudanças no campo magnético, anomalias no núcleo, transformação atmosférica, tudo isto pode ser um exame que o planeta está a dar à sua espécie mais inteligente. Estamos habituados a explorar os recursos da Terra, pensando nela como um cenário estático, mas o cenário subitamente ganhou vida e está a impor as suas próprias condições. Aqueles que estudam textos antigos e sítios arqueológicos encontram paralelos perturbadores. Muitas lendas falam de um tempo de mudança em que o céu cairá sobre a terra e o sol nascerá no ocidente. No contexto da ciência moderna sobre a inversão dos polos magnéticos, estes mitos ganham um novo significado. Sabemos que a última inversão completa de polaridade ocorreu há cerca de 41 mil anos e foi acompanhada por um arrefecimento abrupto e pela extinção de muitas espécies. Conseguirá a nossa sociedade de alta tecnologia sobreviver à repetição de um cenário desses? A atividade solar no ciclo atual, que atingirá o pico em de 2025 a 2026, já está a bater recordes. O número de erupções e a sua potência excedem as previsões. O Sol parece estar a reagir aos mesmos processos invisíveis que a Terra. Cada erupção poderosa atinge nosso escudo enfraquecido, produzindo auroras onde nunca foram vistas antes. Isto é bonito, mas por trás da beleza esconde-se um perigo mortal. Estas luzes dançantes são um sinal visível de que a energia cósmica está a romper as nossas defesas. As redes elétricas estão sob enorme tensão e os microchips nos nossos smartphones e servidores são bombardeados por partículas. Construímos uma civilização sobre a base frágil da eletricidade, esquecendo que o planeta poderia simplesmente desligar o interruptor a qualquer momento, alterando a configuração dos seus fluxos internos. Estamos a testemunhar não apenas uma mudança climática, mas uma reestruturação fundamental da própria matéria do nosso mundo. Os oceanos, que cobrem mais de 70% da superfície, têm sido durante muito tempo uma caixa negra para nós, absorvendo o excesso de calor. Dados de milhares de boias de profundidade do sistema Argo mostram que a temperatura global do oceano atingiu máximos históricos, e o aquecimento está a ocorrer não apenas à superfície, mas também nas camadas mais profundas. Isto altera a própria estrutura da água. Correntes gigantes, como a corrente do Golfo, estão a começar a abrandar. Os cientistas alertam que estamos perigosamente próximos de um ponto de ruptura em que a circulação meridional do Atlântico pode simplesmente parar. Se isso acontecer, a distribuição do calor no planeta mergulhará no caos, o norte da Europa congelará e os trópicos transformar-se em desertos escaldantes. Mas esta não é a única estranheza. Os oceanógrafos estão a registrar comportamentos anômalos entre os habitantes marinhos. Baleias e golfinhos estão a encalhar com mais frequência em locais onde isso nunca aconteceu antes. Os seus sistemas internos de navegação biológica, sintonizados com as linhas do campo magnético da Terra, estão a ficar desorientados devido às perturbações do núcleo que mencionamos. O oceano parece estar a tentar avisar-nos de que seus mecanismos internos já não conseguem lidar com a carga. Juntamente com as mudanças na água, estamos a assistir a processos igualmente alarmantes entre aves e insetos. As abelhas, vitais para a segurança alimentar, estão a perder a orientação. As aves migratórias estão a mudar as rotas que permaneceram inalteradas durante dezenas de milhares de anos. Isto não é apenas um erro evolutivo, é uma falha no software da própria vida. A biosfera está inextricavelmente ligada ao fundo eletromagnético, e quando esse fundo começa a vibrar em diferentes frequências, os organismos vivos perdem o contato com a realidade. Os avistamentos de peixes remadores em águas superficiais tornaram-se mais frequentes. No Japão, são chamados de mensageiros do palácio do deus do mar.
As lendas dizem que o seu aparecimento à superfície pressagia terremotos destrutivos. E os dados modernos mostram de facto uma correlação entre o comportamento destes peixes e as mudanças no campo eletromagnético antes de movimentos tectônicos. Olhe para a Lua. O nosso satélite natural sempre foi considerado um símbolo de estabilidade, mas também ele não está imune a problemas. Os astrônomos registraram que a Lua está a afastar-se da Terra ligeiramente mais rápido do que o previsto pelos modelos padrão. Isto está diretamente ligado ao abrandamento da rotação do nosso planeta. Os nodos lunares, pontos onde a órbita da Lua cruza a eclíptica, afetam as marés. Na presente década, o ciclo destes nodos está a entrar numa fase que amplificará as inundações costeiras em todo o mundo, criando um efeito de ressonância onde a pressão interna no oceano e na atmosfera se alinha com os ciclos lunares. Além disso, estão a ser registrados misteriosos fenômenos transitórios na superfície lunar, flashes de luz e nuvens de poeira perto de antigas crateras. Isto pode ser o resultado de impactos de micrometeoritos, cujo número aumentou subitamente nas proximidades da Terra, ou um sinal de que a interação gravitacional entre os dois mundos se tornou mais intensa. A poeira cósmica é outro fator raramente mencionado, mas que desempenha um papel fundamental. O nosso sistema solar está a passar pela chamada nuvem interestelar local, uma região com concentrações aumentadas de poeira e gás. Esta poeira entra na atmosfera terrestre, tornando-se núcleos de condensação para as nuvens e afetando a quantidade de luz solar que atinge a superfície. Isto pode explicar as estranhas nuvens noctilucentes cada vez mais vistas no céu noturno a latitudes invulgarmente baixas. Elas brilham com uma luz fantasmagórica e são uma prova direta de que a composição da alta atmosfera está a mudar. As anomalias gravitacionais são talvez a peça mais escondida, mas mais fundamental do puzzle. Os satélites do projeto GRACE, que medem a gravidade em diferentes pontos do planeta, mostram que o campo gravitacional da Terra se está a tornar desigual. Em alguns locais a gravidade aumenta, noutros diminui. Isto deve-se à redistribuição de massas. Enormes volumes de água estão a passar dos glaciares para os oceanos, e rocha fundida sob a crosta está a acumular-se em novos reservatórios. Mas há algo ainda mais estranho. Alguns instrumentos estão a registrar micro-ondas gravitacionais cuja fonte não está no interior da Terra, mas algures no espaço profundo. É como se o próprio tecido do espaço à volta do nosso planeta estivesse a ser esticado ou comprimido por algo. Agora voltemos a nossa atenção para o tempo. Cada vez mais pessoas em todo o mundo relatam um fenômeno de aceleração do tempo. Parece que os relógios marcam como sempre, mas a nossa percepção subjetiva do dia encurtou. Os psicólogos atribuem isso à sobrecarga de informação, mas há também dados físicos. Se a frequência da ressonância de Schumann aumenta, os nossos relógios biológicos, sincronizados com este ritmo, podem começar a operar em modo acelerado. Somos como corredores numa passadeira cuja velocidade aumenta constantemente. Ao nível quântico, o tempo está intimamente ligado à gravidade e à energia. Se o estado energético da Terra está a mudar, isso afeta inevitavelmente a forma como vivemos cada segundo. As descobertas arqueológicas dos últimos anos forçam-nos a reconsiderar a história. Antigas estruturas megalíticas como Göbekli Tepe trazem evidências de conhecimento sobre catástrofes cíclicas. Símbolos esculpidos em pilares podem ser avisos sobre a natureza cíclica da destruição que atinge a Terra a cada 12.000 anos. Se este ciclo for real, então encontramo-nos agora na sua fase mais perigosa. O cataclismo anterior foi acompanhado por uma mudança climática abrupta, o impacto de um cometa e o desaparecimento dos mamutes. A nossa infraestrutura urbana não está projetada para as mudanças que estão a ocorrer. Os oleodutos rompem devido à deformação do solo, os cabos de comunicação partem-se e as fundações dos edifícios flutuam. Assistimos a um aumento de sumidouros, buracos gigantes que se abrem subitamente no meio das estradas ou em zonas residenciais. Oficialmente são chamados de sumidouros kársticos, mas o seu número aumentou várias vezes no último ano. Tensões tectônicas profundas transmitem-se à superfície através de microfissuras, alterando as propriedades do solo.
Ao mesmo tempo, as redes elétricas estão a tornar-se cada vez mais vulneráveis, transformadores explodem sem razão aparente, e os sistemas de comunicação sofrem interferências que não podem ser explicadas pelo clima. Isto é o efeito de correntes no próprio solo, causadas por mudanças na ionosfera e no campo magnético. Voltemos o olhar para os polos. A Antártida esconde, sob o seu manto de gelo, lagos que estiveram isolados do mundo exterior durante milhões de anos. Mas agora este gelo está a derreter não só por cima, mas também por baixo. O calor geotérmico que sobe do interior intensificou-se. Os satélites detectam rios e lagos subglaciares que estão a começar a mover-se ativamente. O que está a aquecer a Antártida por dentro? Os cientistas descobriram enormes plumas do manto, colunas de magma quente, sob a calota de gelo. Se estas romperem o gelo, levaria à libertação instantânea de enormes massas de gelo para o oceano e a um aumento acentuado do nível do mar. Entretanto, no Ártico, o permafrost deixou de ser permanente. Está a descongelar, libertando metano, um gás que retém o calor dezenas de vezes mais eficazmente do que o dióxido de carbono. Mas ainda mais perigoso é o facto de que nesse permafrost dormem vírus e bactérias antigas, que a humanidade não encontra há dezenas de milhares de anos. Fenômenos luminosos estranhos na atmosfera tornaram-se tão frequentes que novos nomes tiveram de ser criados. Por exemplo, Steve, uma faixa roxa brilhante de luz no céu que se assemelha à aurora mas tem uma natureza diferente. É um fluxo de gás sobreaquecido que se move a velocidades supersônicas na alta atmosfera. Os sprites vermelhos e jatos azuis, relâmpagos gigantes que disparam das nuvens para o espaço, também estão agora a ser captados por câmaras de pessoas comuns. Estes são sinais de que o circuito elétrico Terra-ionosfera-espaço está num estado de excitação extrema. O nosso planeta parece estar a tentar descarregar o excesso de carga para o espaço exterior. Se juntarmos todos estes factos, abrandamento do núcleo, polos errantes, aquecimento dos oceanos, mudanças no tempo e anomalias celestes, obtemos um quadro de um mundo em transformação radical. A Terra não é um cenário morto, é um sistema dinâmico a passar por um ponto de bifurcação. Estamos a testemunhar um processo cuja escala excede a compreensão humana. Nos últimos meses, astrônomos amadores em todo o mundo começaram a notar algo que os observatórios oficiais preferem não comentar: as estrelas no céu estão a cintilar de forma diferente. O próprio espectro e o ritmo dessa cintilação mudaram. Alguns investigadores sugerem que isto é resultado de mudanças na densidade da bolha de plasma que envolve o nosso sistema solar. Parece que estamos a entrar numa zona de névoa cósmica que distorce a luz de galáxias distantes. Esta névoa consiste em partículas carregadas e radiação de alta energia que bombardeiam a nossa atmosfera, destruindo a camada de ozono mais rapidamente do que qualquer clorofluorcarboneto. Se o escudo de ozono se tornar demasiado fino, até a luz solar comum pode tornar-se tóxica. Vemos que os casos de cegueira entre animais selvagens em regiões de alta montanha estão a aumentar, os seus olhos estão literalmente a ser queimados pela radiação ultravioleta agressiva. Existem também os chamados choques geomagnéticos, saltos repentinos no campo magnético que ocorrem não ao longo de séculos, mas em meses ou mesmo semanas. O último choque poderoso deste tipo foi registrado em 2016, desde então, a intensidade destes eventos só tem aumentado. Imagine enormes fluxos de metal líquido dentro do planeta comportando-se não como um rio calmo, mas como um oceano agitado por uma tempestade. Estes choques confundem até os sistemas de monitorização por satélite mais modernos. As linhas do campo magnético começam a formar nós, criando zonas locais onde uma bússola pode apontar para sul em vez de norte. Mas o que é ainda mais importante é como isto nos afeta. O nosso corpo é uma máquina eletroquímica complexa. No cérebro humano, especificamente na glândula pineal, foram encontrados cristais microscópicos de magnetite. Os mesmos cristais ajudam as aves migratórias e as tartarugas marinhas a encontrar o seu caminho. Sentimos literalmente o campo magnético da Terra a um nível subconsciente.
Quando o campo começa a tremer e a dar solavancos bruscos, isso afeta inevitavelmente o nosso estado mental. Explosões de agressão, pânicos coletivos, ansiedade inexplicável que envolve cidades inteiras, tudo isto pode ser uma reação biológica ao caos geomagnético. Somos filhos deste planeta, e quando as suas configurações fundamentais mudam, os nossos sistemas internos começam a falhar. Estudos mostram uma correlação direta entre tempestades geomagnéticas e o número de visitas a hospitais por problemas cardiovasculares. Agora elevemos o olhar acima da atmosfera, para os limites da nossa galáxia. O nosso sistema solar está a deslocar-se através da Via Láctea a cerca de 828 mil km/h. Mas a própria galáxia também se move. Estamos a voar em direção ao chamado Grande Atrator, uma anomalia gravitacional gigante. Por que é que isto é importante para a Terra? Porque o espaço através do qual viajamos não é uniforme. Estamos a entrar em regiões com diferentes densidades de matéria escura e gás interestelar. A atração gravitacional do Grande Atrator cria tensão no próprio tecido do espaço-tempo. É como se a nossa nave tivesse entrado numa zona de forte turbulência. Estas forças externas podem afetar a órbita da Terra e os processos no interior do seu núcleo, desencadeando as próprias estranhezas que observamos. Muitos de vocês já ouviram falar do paradoxo de Fermi. Uma das explicações mais sombrias é a teoria da Floresta Negra. Segundo ela, qualquer civilização que revele a sua presença corre o risco de ser destruída por predadores mais avançados. A Terra tem estado a transmitir na gama das ondas de rádio há mais de 100 anos. Mas talvez as mudanças no campo magnético e na atmosfera não sejam aleatórias, mas sim um sinal de que o planeta está a tentar esconder-nos ou, pelo contrário, a sinalizar algo. Vemos objetos estranhos no céu que as autoridades agora chamam de fenômenos anômalos não identificados. Talvez estejam aqui porque a Terra começou a enviar sinais que ainda não aprendemos a decifrar, sinais de que a era da estabilidade terminou. As anomalias tecnológicas nas cidades estão a tornar-se comuns. Os habitantes das megalópolis relatam cada vez mais brilhos estranhos no horizonte. Os eletrodomésticos comportam-se de forma estranha, as colunas inteligentes começam a falar sozinhas, os sensores de movimento disparam em salas vazias, e os smartphones perdem carga em minutos sem razão aparente. Isto pode ser resultado de mudanças no potencial elétrico entre a Terra e os edifícios. As nossas cidades são antenas gigantes, e quando o fundo eletromagnético do planeta muda, essas antenas começam a ressoar em novas frequências. Considere como o clima noutros planetas mudou. Em Marte, as calotes polares estão a desaparecer. Em Vênus, registaram-se mudanças na velocidade de rotação da atmosfera. Tudo isto sugere que a energia está a vir do exterior. Talvez o nosso Sol esteja a passar por uma transformação, emitindo não apenas luz e calor, mas também fluxos de partículas que ainda não sabemos medir. Esta energia escura do Sol pode estar a aquecer diretamente os núcleos dos planetas. Há um conceito de massa crítica de mudanças. Em geofísica, é o momento em que a soma de pequenas anomalias leva a uma transição de fase brusca. Podemos acordar amanhã num mundo onde os polos magnéticos já começaram o seu movimento final. Isto não seria o fim do mundo num instante, mas seria o início de uma nova era em que toda a nossa navegação, comunicação e até métodos agrícolas se tornariam diferentes. Os cabos submarinos profundos que ligam os continentes enfrentam uma nova ameaça. Os geólogos descobriram que novas fissuras estão a começar a formar-se no fundo do oceano, através das quais enormes quantidades de calor escapam. A crosta terrestre parece estar a rachar em locais aleatórios, como a casca de um ovo sobreaquecido. Isto leva a deslizamentos submarinos que podem cortar a rede global num instante. As perturbações magnéticas também causam corrosão do metal nestes cabos muito mais rapidamente devido às correntes elétricas induzidas. Podemos encontrar-nos em isolamento informativo simplesmente porque o planeta decidiu reorganizar o seu cenário interno. A biosfera mostra sinais de estresse que os biólogos chamam de choque ecológico. As plantas começam a crescer mais depressa, mas a sua madeira torna-se menos densa e mais frágil.
As mortes em massa de aves em pleno voo tornaram-se mais frequentes. As autópsias mostram que os seus sistemas de navegação cerebral estão frequentemente danificados. Isto é uma consequência daqueles choques geomagnéticos que as desorientam e literalmente queimam as suas bússolas internas. E se estivermos errados sobre a própria natureza da gravidade? Algumas novas teorias sugerem que a gravidade não é uma força fundamental, mas um fenômeno emergente da mecânica quântica. Se assim for, o estado físico da Terra poderia influenciar a própria gravidade local. Isto explicaria por que em alguns locais as pessoas se sentem mais leves ou, pelo contrário, experimentam uma estranha sensação de peso. Mesmo as nuvens estão a comportar-se de forma estranha. Um novo tipo de nuvem foi oficialmente adicionado ao Atlas apenas em 2017, as peritas. Elas parecem um mar turbulento virado ao contrário. O seu aparecimento indica que novos tipos de fluxos de energia e turbulência surgiram na atmosfera. O céu acima de nós está a mudar a sua estrutura, transformando-se num ecrã onde o planeta pinta um aviso. Pense na água. A água tem uma capacidade única de armazenar informação e responder a campos eletromagnéticos. Se a estrutura da água nas nossas células e no oceano global está a mudar sob a influência das novas frequências da Terra, tudo muda. Somos 70% água. Cada pensamento é um impulso elétrico num meio aquoso. Se esse meio se tornar diferente, a nossa consciência também muda. Isto pode explicar as mudanças em massa no comportamento humano, o aumento do interesse pelo misticismo e, ao mesmo tempo, as explosões de violência sem motivo. A ciência moderna está a atingir os limites da sua capacidade para explicar estes fenômenos. Estamos a tentar usar fórmulas antigas para um mundo que já não lhes obedece. Abrandamento do núcleo, aceleração da rotação, caos magnético, estes não são problemas separados, são sintomas de um único processo global. Estamos no limiar da maior descoberta ou da maior prova na história da humanidade. Precisamos de compreender que a Terra não é apenas um recurso, mas um sistema complexo, talvez até com uma forma de consciência, que está agora a passar por uma crise de desenvolvimento. E nós somos células nesse corpo. Muitos cientistas estão agora a concentrar-se no conceito do circuito elétrico global da Terra. Imagine o nosso planeta como um condensador esférico gigante, onde a superfície da Terra é uma armadura e a ionosfera é a outra. Uma corrente flui constantemente entre elas, sustentada pela atividade global de trovoadas. Mas nos últimos anos, este circuito tornou-se extremamente instável. As zonas tradicionais de atividade de trovoadas estão a deslocar-se. Vemos tempestades elétricas poderosas no Ártico, onde os relâmpagos eram extremamente raros. Isto significa que a diferença de potencial entre a Terra e o céu está a crescer. Este aumento de tensão afeta todos os seres vivos. Somos seres elétricos, os nossos impulsos nervosos são microcorrentes. Quando a tensão externa neste circuito global aumenta, causa avarias no nosso sistema nervoso, coração e até nos processos de divisão celular.